Fala aí, galera do REC! Sejam bem-vindos de volta ao The REC Podcast. Yes, welcome back. Or seja bem-vindo. Eu falei em inglês. Eu esqueci que a gente tá em português. Vocês sabem que tem muito tempo que a gente não grava um episódio em português, Yes. mas estamos de volta. E fica ligado porque daqui alguns episódios também vai ter mais Sim. episódio em português, Vai né? ser muito ou não boa. É? Vai ter Tá sim, bom, vai ter sim. eu tô certa. Enfim, gente, estamos muito felizes em estarmos de volta. A gente tá gravando também depois de muitos meses de break, de folga, quer dizer. Folga. Então, tem sido uma época muito boa que Deus tem colocado nas nossas vidas. E hoje nós vamos gravar com uma pessoa muito querida, que é o Pastor Wagner. Pastor Wagner, seja bem-vindo aqui. Não dá pra escutar, mas tem uma multidão de pessoas te aplaudindo tá? aí. O meu irmão Amém. acabou de apertar o botão do Amém. aplauso. Mas enfim, se apresenta, quem é você? Desde já um prazer estar aqui com vocês, né? A oportunidade chegou, estamos aqui. Eu sou o Wagner, sou de São Paulo, capital, Zona Sul, né? Aí Sou sim. casado com a Priscila, sou pai da Shout out Jennifer. Priscila, shout out Jennifer. Pai da Jennifer, pai da Vitória. Ai, Vitória. E a Jennifer, inclusive, tá aqui atrás da câmera. Sim. Mas ela disse que não queria que a gente falasse o nome dela, então, enfim. Eu já falei. Acabou de falar o nome dela. Já falei. Oxi, que isso? Enfim. Uhum. E a Vitória também, que tá atrás da Sim, câmera, sim. assistindo. We love you, Com girl. certeza. Love E a you, Priscila Vitória. também, we love you. We love you, Priscila. Aham. Pode continuar. Eu tenho uma oportunidade de falar aqui agora. Uma das coisas que mais me atrai na nossa fé cristã é perceber jovens com uma mentalidade assim como a de vocês. Em busca de edificação, em busca de fortalecimento. E um dos meus hobbies é poder sentar com os jovens e conversar sobre Jesus. Eu não sei se a expressão hobby caberia para essa questão, mas uma das coisas que eu tenho prazer é conversar, principalmente com a juventude, por causa da minha história de vida. Então é um prazer para mim poder estar aqui, poder sentar com vocês, conversar, porque eu também tenho muita admiração por vocês, pelo trabalho de vocês, pela dedicação em Cristo Jesus. Então é sempre bom momentos como esse. Yeah. Amém. Pra quem não conhece, ele é um pastor de jovens, do grupo de jovens que nós participamos, e que é do Daniel, que é da Alicia. Você já sabe que a gente já falou você muitas já vezes. sabe. Então, esse é o pastor de lá. Ele é muito, muito gente boa. Então, tipo, quando a gente convidou ele, eu fiquei muito animado, que eu sabia que ia ser um episódio muito, muito bom. Eu tô muito animado Eu também tô. pro que Deus vai fazer hoje. Amém. Então, sem demoras, pastor, onde que tudo começou? Onde que Jesus entrou no picture? Uau. Eu vim no carro falando com a Jennifer, né? A fé cristã na minha casa, na minha família, entrou muito cedo. Eu demorei muito para entender que Jesus já tinha entrado no meu lar. Então, quando a igreja chegou no meu lar, na minha casa, praticamente na minha família cristãos, era só a minha avó materna e o meu irmão mais velho, o Edson. E através deles, eles levaram a igreja para o famoso culto no lar. E nesses cultos nos lares, na minha casa era um dos locais que sempre acontecia o culto no lar. E eu não tinha prazer de ir para a igreja. Menino novo, não tinha. Nós somos em 5 irmãos, eu sou o mais novo de 5. Então, eu menino muito novo, meus irmãos já na sua adolescência, e eu ainda bem novinho, 12, 13 anos, mas eu tenho lembranças hoje, clara, desses acontecimentos. Então, a estratégia de Deus para me alcançar foi levando a igreja na minha casa para fazer culto nos lares, onde muitas pessoas eram convidadas e se convertiam. Uau. Então, eu me alimentava, mas eu não tinha interesse com 12 anos de idade. Então, eu fui mesmo entender que eu era dependente de Cristo, que eu precisava ser transformado, que eu precisava ser salvo.
Eu fui entender isso com 21 anos de idade. Uau. Então eu fui resistente dos meus 12 até os 21 anos de idade. E aí, nos 21 anos de idade, eu não vou falar tudo, porque é muita também. coisa. E tem coisas assim que eu não gosto de falar para não glorificar o inimigo. Mas nessas minhas idas e vindas, amizades erradas, lugar errado, com pessoas erradas, eu passei por um susto muito grande. E na hora desse susto, eu lembrei que existia uma ferramenta chamada oração. E eu fiz uma oração. Falei, Deus, se o Senhor me livrar disso aqui agora, eu entrego a minha vida pro Senhor. Uau. E aí Deus me deu um livramento. E aí eu comecei a seguir a Cristo. Amém. É. E eu tenho uma pergunta, porque eu acho que essa resistência, muitas pessoas passam por isso. Por que você acha que você resistiu por tanto tempo? No meu caso em si, eu não vou generalizar, mas no meu caso em si, o meu caso foi influência de certas amizades. Então, o que acontece? Era mais ou menos o texto que Jesus fala que o semeador veio semear. Né? Lança a semente, umas caem perto do pedregulho, outras caem perto na terra boa, outras caem no meio do caminho. Então, a palavra de Deus, ela vinha ao meu coração. Cristo, de alguma forma, enviava alguém para falar do amor dele para mim. Eu ouvia, mas a palavra nunca germinava positivamente. A palavra nunca gerava positivamente, entendeu? Então, sempre acontecia alguma coisa logo depois. Sabe? Alguém vinha até mim, eu sou de uma comunidade de São Paulo, Jardim Miriam, inclusive Jardim Miriam, Zona Sul de São Paulo, abraço pra todos. Então, lá era uma comunidade assim, nada comparado aos Estados Unidos, tá? Comunidade mesmo, né? O tráfico de drogas, o crime, a criminalidade acontecendo diante dos nossos olhos. Então, eu ouvia a palavra, mas quando eu saía do ambiente da palavra, o que tinha do lado de fora me esperando era o mundo. Então era curtição, era balada, era baile funk, era a zoeira da noite. Então a palavra não germinava no meu coração da forma que precisava ser. Só que tem uma coisa muito curiosa. Por mais que muitas das vezes a palavra não gerava efeito imediatamente na hora, nos momentos que eu precisava de um auxílio divino, vinha à minha memória tudo que eu ouvia, que eu não valorizava na hora, entendeu? Então, ó, pessoal, é importante ouvir, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, às vezes, a gente se preocupa em falar do amor de Cristo para alguém e a gente cria uma expectativa que a resposta, o resultado tem que vir imediato. E não é assim. Não em todos os casos. E o Espírito Santo, ele age conforme a vontade dele, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo, na hora certa, no momento certo, ele me trazia a memória, né? Porque Jesus diz isso, né? E o Espírito Santo, ele vos lembrará de tudo, né? Então, na minha vida aconteceu assim. Então, não fluiu, no meu caso, por más amizades. Entendi. E eu acho que é algo que acontece muito hoje. Inclusive, na minha vida, eu também demorei a, tipo assim, me fixar na presença de Deus, de fato, que eu não tinha amizades cristãs. Yeah. Ou mesmo se eu tinha amizade dentro da igreja, as pessoas não estavam me levando para os pés de Jesus. Estavam me levando fora. E eu acho que o Nick também. Eu também, por muito tempo na escola, mas também, tipo, dentro da igreja, tinha pessoas que me deixavam mais longe a Cristo, sabe? E a gente acha que umas vezes indo pra igreja ou tendo amizades na igreja, automaticamente, né, automaticamente diz que você é um cristão. E não é assim, porque eu já passei por isso, você já passou por isso, e você também já passou por Então, isso. as E muitas influências pessoas também. importam, sim. Exatamente. Sim. Isso porque é muito importante, você estava falando de comunidade, é muito importante que nossa comunidade é uma comunidade real, que é baseada em Cristo, porque é assim que a gente vai crescendo. Sim, e muito rapidinho, um gancho. Muito dessa afirmação que você deu, que às vezes a gente acha que a gente é cristão, e às vezes a gente está nesse conceito de ser cristão nominal.
Nós temos títulos de cristão, dizemos ser cristão, mas na prática mesmo não somos. Não tem. A gente vê aí vários artistas que se dizem cristãos e 5 minutos depois a gente vê frutos não cristãos sendo manifestados através deles. Só que eles falam, eu sou de Jesus, põe um boné, eu sou de Jesus, camiseta, eu sou de Jesus, faz tatuagem, sou de Jesus, mas quando você vê a prática, a Bíblia diz que os discípulos seriam reconhecidos pelos frutos, né? Então, Sim. E não só isso, mas eu acho que hoje em dia virou uma moda. Eu acho que não é algo de tipo de se arrepender dos pecados e realmente seguir a Cristo. Hoje em dia meio que virou uma moda, porque o pessoal gosta, o pessoal coloca uma tatuagem, o pessoal fala, 100% Jesus, eu amo Jesus. E isso automaticamente você entra em uma moda. Acho que é uma moda, mas Jesus não é moda. Eu tenho percebido isso também, pelo menos na minha geração. Agora os influenciadores e o pessoal da rede social, tá todo mundo falando que é cristão. E posta que vai pra igreja, posta o seu devocional. Mas você percebe que são coisas vazias. Que não tem vida com Deus. Profundidade. Não tem profundidade, não tem comunhão com o Senhor. Sim. E é algo que a gente precisa vigiar também em nós. Sim. Pra confirmar que nós não estamos vivendo um evangelho falso, que nós não estamos fazendo uma brincadeira disso. Sim, e é importante isso, porque você falou de evangelho falso, né? Infelizmente, na atualidade, nós estamos cercados desse tipo de evangelho, né? O evangelho autêntico de Cristo, puro, simples, de Jesus Cristo, ele existe. Tá no nosso meio. Porém, o falso evangelho existe também. Então, quem não tem raiz de profundidade em Cristo, sabe? Quem não se lança na palavra de Deus para conhecer. Porque Jesus já anunciou várias vezes, ele disse várias vezes, o meu povo perece por falta de conhecimento. Errais por não conhecer as escrituras nem o poder de Deus. Então, o que acontece? Nós, cristãos, nós temos um dever. Tem que entender dessa forma, tem que entender que é um dever. O cristão, ele precisa ter profundidade e raiz. Raiz no conhecimento de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É o que o profeta diz. Então, Jesus Cristo, ele avisou a gente, dizendo que viriam falsos mestres, falsos doutores, falsa pregação do evangelho, falsos cristos. Então, se você é um cristão, e não firmar em Cristo na totalidade do seu ser, não se lançar em Cristo, sabe? Imersão em Cristo. Se não tiver essa imersão de se lançar em Cristo Jesus, não consegue discernir um evangelho autêntico, o evangelho puro, entre um evangelho falso. Exatamente. 100%, 100%. A gente tem que estar preparado e a gente tem que conhecer Deus 100% pra gente poder discernir quem é quem. É a única forma, é através da palavra. 100%. E qual que é o jeito que você acha que, tipo assim, os jovens podem chegar nesse nível? Eu acho que não existe um método especial para os jovens. É a minha opinião, tá? Minha opinião. Ninguém precisa concordar comigo. Eu acho que o caminho que um indivíduo tem, independente da idade dele, é óbvio que você tá num ministério infantil, você tem que usar uma linguagem infantil. Você tá na sala, no ministério jovem, você tem que usar uma linguagem diferente para que eles possam absorver com mais facilidade. Só que a prática de uma vida, para ter uma vida ligada, enraizada em Cristo, ela é a mesma. É ser incentivado a meditar na palavra, estudar a palavra, praticar a palavra. É ter vida de oração. Eu aprendi isso com um pastor e eu sempre levo para frente, né? Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando nós lemos a palavra ou ouvimos a palavra, Deus fala com a gente. Então, relacionamento pessoal, diário com Cristo, é um caminho para o jovem, para o adulto, para o homem, para a mulher. Porque não tem como a nossa fé ser uma fé autêntica se a gente não tiver a prática daquilo que faz crescer a nossa fé. Então, o que faz a gente crescer em Cristo Jesus
Não é o valor do nosso dízimo, o valor da nossa oferta. Não é o servir no ministério ali por alguns minutos no momento da liturgia do culto. É a nossa prática diária do dia a dia. É o dia a dia. É o dia a dia. É a oração, é a consagração, é as boas amizades. Yes. Eu não tô dizendo que um cristão, ele não deve ter amizade com quem não é cristão. Ele pode ter amizade com quem não é cristão. Só não deixar aquela pessoa te influenciar. É isso aí. Porque a nossa influência é Cristo. E uma vez influenciado por Cristo, temos a missão de influenciar e não ser influenciado. Então, nós fomos chamados para sermos influenciadores. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Né? Influencie as pessoas com a mensagem de salvação. E o Espírito Santo vai agir. Então, o caminho para os jovens... Eu olho pra minha vida, né? Se eu tivesse a oportunidade com 18, eu já tô na casa dos 40, mas se eu tivesse a oportunidade com meus 17, 18, 15, 16 em Cristo, eu queria que alguém falasse pra mim, falasse assim, Wagner, não perde tempo com isso não. Olha, leia a Bíblia, ore a Bíblia, sabe? Leia a Bíblia e ore sobre a Bíblia. Ouça louvores, cuidado com essa amizade. Eu tinha esse conselho, mas não num direcionamento pra fé cristã, entendeu? Então, o método é o mesmo. O método é o mesmo. É o mesmo da era dos primórdios da Bíblia, da época dos discípulos, da época da igreja primitiva. A estrutura não muda, não. Ela é funcional, entendeu? Você falou algo bem interessante que eu gostei sobre ser influenciador, né? Eu acho que eu vejo isso muito hoje em dia com cristãos que são famosos, eles começam a ser reconhecidos pelo mundo. Sim. E quando essas pessoas do mundo começam a reconhecer eles começam a ser amigos, igual eu falei, não tem nada a ver. Só que o que eu tenho reparado também é que em vez de eles influenciar os do mundo, o mundo acaba influenciando eles. E eu já reparei isso muito, que muitos cristãos, quando ficam famosos, quando eles chegam a um certo ponto de fama, que é reconhecido pro mundo, eles já começam a ser influenciados pelo mundo, porque eles estão começando a andar com aquela galera top, daí né? A música que eles lançam já Por não exemplo, tem mais a ver com Jesus. Exatamente. Os assuntos que eles conversam já não tem mais a ver com o que eles faziam Ou até antes. a prática de vida também, a gente vê que não é mais cristão, parece que perdeu a essência, perdeu a pureza, sabe, do coração, e a gente vê isso muito hoje em dia. Então, é muito interessante você falou sobre isso. E é literalmente isso, você resumiu tudo. É só a gente olhar a atualidade, olha a atualidade. Você olha nada contra, cada um tem um segmento que gosta, ouve o que gosta e tudo bem. Pra vida pessoal de cada um no seu cada um. Mas, um exemplo, você olha pra estrutura gospel, tá? Não vou demonizar o gospel em sua totalidade, mas você olha pra grande maioria, o que acontece é literalmente o que você tá falando. Quando a pessoa não tem fama, ela é aquela pessoa cheia de pureza, cheia de temor, que quer influenciar as vidas das pessoas através de Cristo. Então ela tá focada, ela tem um alvo, ela entendeu a mensagem, mas quando a fama vem, muitas dessas pessoas não conseguem lidar com a fama. Não sabem administrar a fé e a fama. Então, fica presa nesses dois pilares aqui. Fé, autenticidade, Deus. E Fama, mundo, glória, aplausos. E é aqui que se perde. É em esquecer a essência de que Cristo é mais importante do que tudo que a fama pode me gerar. Tudo. Literalmente tudo. Literalmente tudo. Não importa o que você faça, não importa o êxito que você alcance profissionalmente falando, na área que quer que seja. Se você tirar Cristo do centro, você se perde. Cristo tem que ser o centro. Se Cristo é o centro, você não vai ter espaço para ser influenciado pelo mundo. Por mais que você esteja lá. Entende o que eu tô dizendo? Lá. Claro. Por mais que você esteja lá nesse limbo de fama, de glória humana, se você tem Cristo como raiz da sua vida,
se ele é o centro da sua vida, as influências da fama, do sucesso, do dinheiro, dos aplausos, ele não terá poder para te arrancar da raiz que é Cristo. Então, é o que mais faz essa galera se perder, é a fama. Eles não estão preparados para lidar com a fama, com o aplauso. E aí, eles não percebem que eles tiram o holofote de Jesus e mira para eles. Sim. Entendeu? Por quê? Porque eles já estão sendo influenciados pelo sistema. O sistema já venceu Cristo nele. Entendeu? Jesus já não é mais a razão, já não é mais o motivo, já não é mais o centro, já não é o meu alvo principal. E eu vejo isso acontecendo principalmente com os jovens, porque eu sempre dou esse exemplo. Você quer ver realmente quem é uma pessoa? Dá 1 milhão pra eles, vê o que eles fazem com esse dinheiro, sabe? Mas principalmente, veja como um jovem vai agir com esse 1 milhão. Porque a gente vê muito hoje em dia, né, os jovens que estão assistindo, hoje em dia tem muitos streamers, né? Agora a parada hoje é fazer stream, né? Você vê seus favoritos streamers. Cara, eles são tudo 18, 19, 20 anos de idade. E esses caras são assim... reis do mundo, esses caras estão dominando o YouTube, a indústria, eles estão dominando. Sim. Mas essas pessoas têm uma vida longe de Cristo. Agora, tem algumas pessoas que até conseguem administrar as finanças bem, mas tem alguns, cara, que eles começam a colocar dinheiro naquilo. Ah, vou comprar esse carro, vou comprar essa casa, vou comprar aquilo, vou comprar aquilo. Eu gosto daquele relógio, eu vou comprar aquele cordão, vou comprar aquilo. Eu começo a comprar e gastar. E essa história até me lembra um pouco do filho pródigo. Quando o filho pródigo saiu e pegou todo aquele dinheiro e foi assim, gastando. E chegou um ponto que ele ficou pobre comendo comida dos porcos, né? Então a gente vê hoje em dia que muitos desses jovens famosos também fazem isso, se não tem administração. E claro, até consegue, né, a gente vê, ok, pessoas que até não são cristãos, eles conseguem até administrar bem, mas cara, com Jesus no centro, igual você falou, você pode ter uma vida muito melhor, com uma vida bem mais guiado, né, você tem uma guiança melhor. Então eu acho que é muito importante a gente lembrar disso e aplicar isso nas nossas vidas também, nós como jovens que estamos crescendo, que queremos ter carreira, igual nós falamos, né? Não tem nada a ver ter fama. Agora, o que tem a ver é que, primeiramente, quando você, né, seja famoso e deixa o mundo te influenciar, ou você glorifica a fama, né? Então, eu acho que a gente tem que sempre deixar Cristo no centro para que tudo pode vir. É isso. Depois, a né? figura que você usou é a melhor para comparar, o filho pródigo, né? Ele tá na casa do pai, ele vive com o pai, ele tem o conforto do pai, ele tem o conforto da casa do pai, mas o coração estava no mundo. Olha isso, jovens. Estava na casa do pai, vivia no ambiente da casa do pai, mas já dentro da casa do pai já era influenciado pelo mundo. Ele estava na casa do pai com o coração no mundo. Tanto que quando ele pega o dinheiro, a primeira coisa que ele faz é o mundo. Então não tem como servir a Cristo e servir o mundo. Um jovem, um adulto, um idoso, não importa quem seja, não dá para servir a 2 senhores. Jesus disse isso. Ou você serve a Deus ou serve a mamão. Não tem como servir a Deus e o mundo. Porque você ama um e vai odiar o outro. Vai odiar o outro. E Paulo diz a mesma coisa, não vos conformeis. Entende? Então, nós como cristãos, a gente tem que ter um posicionamento sobre o que diz a nossa fé. Olha para Raabe. Esse é um exemplo Sim ou não? Raabe, 100%. ela morava em cima do muro, porque a casa dela, o texto bíblico vai dizer que a casa de Raabe era no muro. Mas Raabe não ficou em cima do muro quando ela teve que tomar uma decisão. Olha que interessante. Olha que interessante. Ela morava em cima do muro, mas ela não estava em cima do muro quando ela viu que o Deus de Israel bateu na porta dela. Ela não ficou em cima do muro. Ela tomou a decisão de servir ao Senhor do povo de Israel, entendeu? E hoje a gente acha que é possível administrar a nossa fé e o mundo. Ah, não tem nada não. Dá sim, não dá. Não dá. E a gente tem provas, inúmeros testemunhos de pessoas que se perderam achando que dava para flertar com o mundo e com a fé. Não tem como.
tem que tomar uma decisão. Ou você se lança aos pés de Cristo e permite Cristo nascer dentro de você de forma extraordinária, ou não tem o que fazer. Exatamente. 100%. Uhum. E mudando um pouquinho de assunto, a gente também queria te perguntar como é que o seu ministério começou? Uau. Porque eu sei que você é um cara de muitos talentos, né? Amém. É um crente bombril, podemos dizer também. De bombril. Essa expressão é nova pra mim, de bombril. 1001 utilidades. Opa, agora eu entendi. Então a gente queria saber como é que Deus tem te usado, quais formas e como é que Deus tem te usado por longos anos. Amém. Como eu disse atrás, a minha fé autêntica mesmo começou com 21. Sim. Uhum. Antes dos 21 eu frequentava a igreja, minha avó levava pra igreja, mas eu não era cristão. Eu tava na casa do pai com o coração no mundo. Literalmente, que eu acabei de expressar. A igreja ia até a minha casa, mas eu estava lá, mas não queria estar. Ia pra igreja sem vontade. E o mundo me influenciou de uma forma que me levou embora. Então, quando eu me entreguei a Cristo Jesus, que eu me entreguei literalmente com 21 anos de idade, eu tive uma experiência. Eu não sei se eu posso usar a expressão que poucas pessoas tiveram, mas a experiência que eu tive foi uma experiência de ter um impacto sobre a fé em Cristo Jesus através de capelania prisional. Uau. Hã? Não sei se vocês entendem isso aqui nos Eu não Estados sei Unidos. o que é isso. Tá, a capelania é tipo uma estrutura da igreja. Aham. Você faz uma formação. Assim, eu fiz seminário. Então eu fiz aquele de internato mesmo. Você fica internado lá, Aham. estudando a palavra de Deus. Então, depois de um Entendi. tempo, você tem um contexto bíblico. Só que o impacto da fé cristã, eu fui entender o poder do evangelho quando eu me envolvi na capelania e eu comecei a ir fazer evangelismo, pregar o evangelho dentro dos presídios do Brasil. Uau! E aí a gente pregava o evangelho para Aham. 1.500 presos, 2.000 presos, 4.000 Nossa, que presos. bênção. E a gente via o poder do evangelho convertendo líderes de facção criminosa, Uau. traficantes. Uhum. Real, diante de Deus, diante de Deus. Então, quando eu tive essa oportunidade, eu lembro até hoje, a primeira vez que eu preguei sobre... Nossa, que Jesus amaldiçoou a figueira. Ah, ok. Aham. Primeira pregação que eu preguei foi essa pregação. E eu preguei num pátio com 1.300 presos. Uau. Misericórdia. Primeira vez que eu pregação. preguei na minha Meu vida. Deus. Foi 1.300. Uau. Primeira vez que eu preguei na minha vida foi num culto ao ar livre, no pátio de um presídio. Uau. Uau. No pátio de um presídio em Marília, cidade de Marília, interior de São Paulo. Próximo de Bauru ali. E aí era uma casa de detenção. Não era qualquer lugar. Não, era uma detenção, presos, condenados, e eu preguei o evangelho lá sobre a figueira. E eu preguei essa mensagem dizendo que se eles não dessem fruta, eles iriam pro inferno. Uau. Nossa, bem direto. Primeira vez que eu preguei o evangelho. Então, eu comecei a pregar nos presídios, comecei a pregar em presídios infantis, que no Brasil usa a expressão de FEBEM, né? Aham. Aqui eu não sei como é que chama. Juve. Aqui é tudo junto, né? Mais ou menos. maioria. Aqui Não é seria diferente, né, Daniel? Juve. Juvenile. Né? Juvenile Delinquent. No Brasil é assim também. Aqui eu acho que só muda depois que é sentenciado, né? Alguma coisa assim. Eu não não sei lembro. muito bem. Eu não lembro. E aí, enfim, eu comecei a pregar o evangelho porque eu comecei a ter essa vivência no meio deles. Entendeu? Uhum. E eu pregava o evangelho pra eles. Então, a gente ia pra essa estrutura de capelania, pregar o evangelho pra aquela galera excluída da sociedade. Uau. Excluída. Condenados, sentenciados, assassinos, estupradores, pedófilos, traficantes, assassino de pai, de mãe, da própria esposa, que matou o próprio filho. É esse contexto. Então, quando eu percebi o poder do evangelho e o quanto eu poderia ser uma ferramenta na mão de Deus para que esse evangelho alcançasse essa galera,
das quais muitos deles eu tive dificuldade de olhar pra ele e vou falar de Jesus pra ele, porque uma pessoa falou pra mim, tá vendo aquele rapaz ali? Ele precisa ouvir falar de Jesus. Ele abusou de uma criança. Uau. E você tinha que ir E até você aquela precisava, pessoa e falar sobre No meu Jesus. senso de justiça humano, nascido na periferia de São Paulo, eu pensava que esse cara precisa tomar uma surra. Sim. Uhum. Entendeu? E aí o evangelho falava pra mim assim, ele precisa da graça assim como você precisou. Uau. Uau. Prega agora que eu quero ver. Uhum. Se eu sou amor mesmo, anuncia que eu sou amor agora. E eu ir lá na pessoa, entender. Eu fui confrontado. Vocês não estão entendendo. Na verdade, eu era mais confrontado do que o próprio indivíduo que me ouvia falar de Jesus. Porque enquanto eu pregava, Deus ia quebrando o meu eu, entendeu? Aham. Hum. Eu acho que a gente Entendi. percebe nesses momentos que realmente o evangelho tem muito poder, né, cara? Tipo, Surreal. quando você tá em um ambiente assim, desse Surreal. tipo de pessoas, a gente vê que realmente o evangelho é pra todo mundo. Não é pra nós, não é pros perfeitos, não é pros ricos, cara, é pros pobres, é pros assassinos, é pra todo pros mundo. quebrados. O É pros escândalo da quebrados. graça. É. A graça, ela é um escândalo. Sim. Ela escandaliza. Não na forma negativa, na forma positiva. E detalhe, o problema maior não é esse. O problema é você entrar nesse cenário, saber que essas pessoas estão ali, 90%, vai, não sei, não fiz uma pesquisa, mas grande parte estão ali merecidas, Uhum. porque cometeram um crime com a sociedade e tem que pagar mesmo. Sim. Teve um que falou pra mim assim, eu vou entregar a vida pra Jesus, será que Jesus me livra dessa sentença? Eu falei, tomara que não. Tomara, eu falei, tomara que não. Tomara que não. Porque você cometeu um crime, você tem que Sim. pagar esse crime. Uhum. Aliás, Deus é um Deus de justiça. Você tem que pagar esse crime. Mas em Cristo Jesus, se a sua conversão for verdadeira, não for interesseira, eu vou me converter pra me ser livre da prisão. Se você se converter literalmente, pelo menos a dívida que você tem com Cristo, ela é perdoada. Sim. A condenação em Cristo é a que você tem que se preocupar mais. É. Porque essa daqui, com bom comportamento, você cumpre, você tá na rua. Agora, em Cristo, meu amigo, se você não se converter literalmente, a sentença pode vir a qualquer momento contra a sua vida. Então, o contexto do início da minha fé ministerial, que eu fui entender, chamado ministerial, que é a área da exposição da palavra, que eu fui entender que Deus me chamou para esse propósito, foi dentro do presídio. Não foi no púlpito da igreja. Eu tinha mais. Chegou um período que eu tinha mais receio. Eu ficava mais nervoso em pregar no culto da igreja do que pregar num presídio novo que eu entrava pra pregar. Uau. Porque chegou um momento que aquele ambiente era pra mim um ambiente mais propício pra me pregar a justiça de Deus. Uhum. Uhum. Entende? Sim. Pra me pregar a palavra, porque eu percebia que o efeito fora da liturgia, do templo, das quatro paredes da religião, eu posso falar assim, eu percebia que lá dentro do presídio, o impacto do evangelho era muito maior porque não tinha travas. Sim, eu entendo 100%. Não existia barreira. É. Entendeu? Não tinha muita ética teológica, ética litúrgica que eu tinha que respeitar. Lá era bom dia pro líder eles chamavam de raio, né? Aham. Do complexo 1. Então ia no líder e aí, bom dia, tudo bem? Tá tudo bem? Tudo bem. A gente pode pregar o evangelho hoje? Com certeza, prega o evangelho aí. E aí a gente já chegava, intercede por mim, eu que vou pregar, vou começar pregando. Então, enquanto 2, 3 irmãos estavam orando ali, com a mão estendida no pátio, e os indivíduos presos, né? Os detentos com as famílias na hora da visita, aí já dava aquele passo, tinha uma quadra de futebol, ouvintes da palavra de Deus, estou aqui nessa manhã, porque Jesus Cristo tem uma palavra pra você. E começava, mano. Começava. Pregar o evangelho. E aí você via eles parando, apagando o cigarro de maconha, Uau. da marihuana deles. Apagava o que tava bebendo, parava de beber. O que tava fazendo os negócios, ele parava também. E começava a olhar. E a família abraçava os filhos. E no final, o que era prazeroso pra mim, sabe o que é? No final vinha a mãe, Uau. os irmãos, a esposa. E falava assim, nossa, que bom que vocês pregam essa palavra aqui. Uau. Porque eles não paravam lá para ouvir. Grande porcentagem dos detentos nos presídios, grande maioria, os pais são cristãos. A esposa é crente. O Uau. filho é crente. A maioria tem um vínculo.
De Cristo. indiretamente com o cristianismo, É. Entendi. com a fé em Jesus. Não ouve na rua, Jesus envia alguém para que eles ouçam lá dentro. Sim. Então eu entendi a importância da pregação do evangelho. Não era quando o pastor pregava, olha, irmão, evangelize, prega o evangelho. Não surgiu um efeito. É. Eu acho que Deus, para me dar um choque de realidade, falar para mim assim, você não entendeu ainda para que eu te chamei? Você não tá entendendo ainda o que eu tô dizendo? Eu vou te colocar num cenário onde você vai entender. E Deus me permitiu ir parar lá nesse cenário para mim compreender a grandeza da propagação do evangelho. Então ali nasce o ministério que eu entendi o chamado, né? Eu tava falando ontem pro Samuel, levando ele pra casa depois do culto jovem, que ele mora perto da gente lá, eu levando ele embora, eu tava falando ontem, né? Eu falei assim, numa conversa que a gente teve, ele tava falando de fazer faculdade e tal, e eu falei pra ele assim, irmão, 2 coisas importantes. Ora a Deus pra você saber qual área você deve se formar, mas ore a Deus pra saber qual é a sua vocação no reino dele, porque ninguém tem chamado pra ser médico. Ah, eu nasci pra ser cozinheiro, chefe. Aí eu nasci pra ser jogador de futebol. Aí eu nasci pra ser repórter. Aí eu nasci pra ser modelo. Ninguém nasce com o chamado de Deus pra ser professor na sala de aula. Não que isso não seja importante. É importante. Mas você nasceu pra um propósito. Qual o propósito? Propagar o reino de Deus. Uhum. Isso. Uhum. Exatamente. Propagar o evangelho. Não importa a sua idade. Uhum. É uma coisa que eu sempre tento frisar. Não importa. Eu tive a oportunidade de pastorear a igreja no Brasil. Eu pastorei igrejas no Brasil, inclusive igrejas das quais abriu as portas para mim e que hoje, se existe uma riqueza na minha fé, princípios cristãos, eu agradeço a promessa. Igreja de Deus que me amou. É uma senhora igreja de quase 100 anos de idade, já tá nos seus 90 e poucos anos, e é uma igreja no Brasil que abriu as portas para mim, investiu em mim. É importante isso. Pastores talvez vão ouvir esse podcast, ouça isso. É importante o investimento da igreja na vida dos jovens da igreja. Na vida dos membros da igreja. A igreja precisa entender que ela tem que investir na vida dos jovens. E a Igreja Adventista da Promessa, que era o nome dela, é Igreja Adventista da Promessa, ela quando usa a expressão adventista, as pessoas entendem que é adventista do 7º dia. Sim. Não tem nada a ver. É uma igreja pentecostal, é uma igreja que crê nos dons espirituais, é uma igreja que crê na palavra de Deus em sua autenticidade, em sua plenitude. E é uma igreja que ela nasce de um contexto, sim, adventista, do 7º dia, mas o pastor tem uma experiência sobrenatural, pentecostal, que é o pastor João. Nossa, deu um branco. It's okay. Deu um branco. Deu um branco. E o pastor, ele tem um encontro, uma experiência com o Espírito Santo. Ele tem uma experiência sobrenatural de um avivamento. A gente estava conversando aquela vez sobre isso. E nesse avivamento, Deus levou ele para o segmento que abriu a igreja, que é a promessa. A gente chama ela de promessa. Essa igreja, ela foi uma mãe espiritual para mim. Uau. Uma mãe que cuidou de mim espiritualmente, ministerialmente, em todas as áreas. Ela investiu em mim em todos os sentidos. E foi nessa igreja que eu virei pastor pela primeira vez da primeira igreja. Uau. A primeira igreja, que foi a IAP Jabaquara, a primeira igreja que eu e Priscila, recém-casados, fomos pastorear. Priscila costuma dizer que a gente não teve nem lua de mel. A gente casou. E já foi direto pro ministério. A gente casou, passamos uma semana fora e já tomamos posse da igreja, vamos pastorear. Uau. Então, Deus não perdeu nenhum segundo. na igreja, Deus ativou na minha vida o chamado pastoral, pastorear a igreja, e o chamado para pregar o evangelho. Amém. E agora hoje... Formação teológica, É. tudo foi a igreja que investiu. E agora Amém. hoje você prega os jovens, né? Você é o pastor dos jovens lá também. E aqui, né, em Kearney. Então é muito legal o que você tá fazendo. E a gente ama muito a sua vida, a gente admira Amém. muito você. E é muito legal ver isso. Eu fico feliz de ouvir e de saber que, tipo assim, Deus te usa muito porque
O Senhor tem Amém. nos abençoado muito. Amém. Tem edificado muito a minha vida, a vida do Nick, de todos nós. Então, tipo, é muito bom saber como Deus tem te usado, porque dá ânimo pra nós também. Amém. Sabendo que Deus vai nos usar, que Amém. Deus tem planos extraordinários pra nós e que não importa a nossa idade, não importa a nossa capacidade, é Deus quem capacita, é Deus quem vai e faz pra nós e Deus que coloca o desejo no nosso coração também. Sim. Amém. É, Vamos pro conselho? Yes. Ok. Então, a gente queria terminar o nosso episódio amém. pedindo um conselho que você daria para os jovens. Se você pudesse dar um conselho, qual que seria? Amém. Tudo que você falou. Amém. Eu lembrei o nome do pastor, João Augusto da Silveira. Ah, João Augusto ok. da Silveira. There you go. Hello. Lembrei, que é o pastor fundador da igreja, Sim. que não está no nosso meio mais, mas ele foi o instrumento de Deus para isso. Amém, glória a Deus. E obrigado, promessa, obrigado por tudo. Um conselho, né? É difícil dar um conselho, principalmente no contexto da atualidade que a gente vive, onde tem uma força de influência muito grande, principalmente sobre os jovens. Sim. Os irmãos mais maduros na fé, mais velhos na fé, não são todos, mas às vezes eles têm dificuldades de entender o ser jovem na atualidade. Ser jovem no meu tempo era uma coisa, ser jovem hoje é outra coisa. E na minha opinião, hoje é muito pior do que no meu tempo. E no meu tempo eu me perdi, entendeu? Rodeado de igreja, rodeado na fé. No meu tempo eu me perdi, quanto mais hoje. Então, é importante isso. De início, eu queria deixar um texto. Eu vou ser breve, óbvio, tá terminando. Mas eu queria deixar esse texto aqui, de Eclesiastes 12. É um texto muito conhecido. Versículo 1. Jovens, lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venha os dias maus e chegue os anos dos quais venham dizer, não tenho contentamento na minha vida. É agora. O jovem, ele precisa entender que o elo de vida dele com Deus, o compromisso dele com Deus é agora. Não é quando formar, não é quando casar, não é quando entrar numa multinacional, não é quando tiver realizado financeiramente, academicamente, não, profissionalmente, é agora. Você tá no middle school? É agora. Você tá no high school? É agora. Esse é o tempo de lembrar do teu Criador. Lembrar de Cristo hoje. Porque o amanhã é logo ali. Muita gente fala assim, é muito tarde, tá muito cedo, né? Não, é hoje. É o dia hoje. Se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o teu coração. É o que a palavra diz. Não endureça, é hoje. Deus, jovens, ele tornou os jovens fortes. A Bíblia diz isso, que os jovens são fortes. E eles são fortes para poder atuar no reino de Deus. Os jovens não são irrelevantes no que diz respeito ao Evangelho de Jesus Cristo. Talvez em algumas instituições os jovens podem até ser demonizados. Ah, não, põe de lado que é jovem e não sabe fazer nada. Ei, Deus usou um menino chamado Davi. Amém? José também. Deus usou um menino chamado José para mostrar o que é fidelidade. A ponto de pagar um preço injusto, mas ele pagou o preço glorificando a Deus. Foi isso mesmo. Amém? Era jovens. Jovem. Maria, teologicamente falando, ela não tinha 20, 30 anos quando foi mãe de Jesus, não. Ela era jovem. Tipo, bem jovem. E olha a saudação do anjo pra ela. Salve agraciada, o Senhor é contigo. E a hora que o sim dela fez. Jovem. Então, o jovem, ele precisa entender que ele tem que lembrar do Criador hoje. Lembra de Cristo hoje. Lembra do sacrifício de Jesus no Calvário hoje. O dia de amanhã não pertence a nós. Somente a esse Cristo que nos chama para esse propósito e para essa causa. Então, o meu conselho para os jovens é muito simples, é o mesmo de Salomão. Jovens, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Amém. Amém. Amém? Que conselho Amém. maravilhoso. Então, jovens, vocês escutaram. Esse é o pastor Wagner aqui. Amém. Pastor, muito obrigado por ter obrigada aceitado o nosso mesmo. convite. Amém. E, galera, Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Se inscreve no nosso canal se não já inscreveu. Deixa um comentário, drop a like.
Dê um like. Dá um like lá. E até a próxima, galera. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente.